Adroaldo Guerra Filho. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha aqui pela Rádio Gaúcha. Neste sábado que, olha, as coisas estão começando a se ajeitarem. O Grêmio muito bem encaminhado e o Inter caminhando em busca daquilo que lhe interessa primeiramente, que é uma vaga direta na Libertadores de 2023. E quando eu falo em Libertadores, eu faço uma junção com esse meu convidado de hoje. Ele jogava uma bola redonda, mas muito redonda. Está acostumado com esse tipo de competição. Muito bom jogador, foi capitão. E hoje virou um treinador, e olha aí, um treinador que não é porque é meu amigo, não, mas é um treinador que tem futuro. Conhece, sabe aonde mexe com os pauzinhos. Eu tô falando do Tcheco, ídolo do Grêmio, ídolo do Curitiba, ídolo na maioria dos lugares onde passou. Pelo caráter, pela bola, pelo cidadão que é. Tcheco, que prazer, cara, voltar a conversar contigo. Eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada, a gente vai relembrar muita coisa legal da tua vida, e quem vai ganhar com isso são os nossos ouvintes. Tudo bem, Guerrinha? Boa noite a todos, prazer falar com você e com todos os ouvintes. Uma satisfação enorme, eu tenho um grande prazer sempre de quando falo com alguém do Sul, e especialmente agora você, de poder bater um papo, relembrar das histórias, falar de futebol, daquilo que a gente gosta. Tcheco, como é que tu começou no futebol? Tu era destaque no colégio, daqui a pouco olharam tu jogar, disse, não, esse menino aí, entre ser médico, engenheiro e jogador, ele vai ser melhor jogador, vamos levar pra testar, e tu acabou emplacando? Como é que foi isso? Guerrinha, eu me conheço por gente se dormindo com bola, né? Uhum. Eu era daqueles meninos, daqueles tempos, né? Não sei se aí ainda acontece isso, provavelmente deve acontecer, mas acho que mais raramente, mas que dormia com a bola literalmente. Sim. Eu morava do lado de uma favela aqui em Curitiba, na Vila Fani, e vivia na rua, jogando descalço, golzinho de tijolo, literalmente bem raiz, né? E federado mesmo, foi uma situação muito inusitada. E a minha mãe mandou eu fazer catequese numa igreja ucraniana, porque a igreja ucraniana naquela época, não sei se é assim ainda hoje, nas férias escolares, você matava os 3 anos que tinha de catequese, se não me engano, que se fazia todo sábado. Aí eu resolvi fazer nas minhas férias a catequese, era de manhã e de tarde, durante o mês de janeiro, e no recreio eu jogava bola, junto com toda aquela molecada, e por coincidência naquele ano o clube lá dos ucranianos na Vila Guaíra ia entrar no campeonato de futsal, no Metropolitano, e o treinador, o professor Aleixo, acabou vendo eu jogar durante o recreio, era muito fominha, né? E aí acabava fazendo alguns lances inusitados, acabou me convidando, e foi a minha primeira vez que eu joguei federado, literalmente, né? Em 87, no Clube Poltava, aqui na igreja ucraniana de Curitiba. Sim. No ano seguinte, o clube não ia mais, o time não ia mais jogar, e aí eu acabei indo pro Pinheiros, na qual tinha uma escola muito forte de futsal e fez uma geração muito grande, Guerrinha. Só pra você ter uma ideia, a gente jogava nos estaduais, o meu time era eu, o Ricardinho, que jogou no Corinthians, né? Puxa. Pra ficar mais... o Marcelo Lipatin, que jogou a Batalha dos Aflitos pelo Grêmio. Isso. E o Pedrinho, que era o melhor de todos, e foi o que menos deu certo no futebol de campo, mas ele é uma dessas histórias inusitadas do futebol, sabe, Guilherme? E aí, no campeonatos estaduais, a gente enfrentava o Alex, que jogava na BB, enfrentava o Zé Elias, que jogava no Curitibano, o Zé da Fiel, e enfrentava daí nos estaduais o Belete no Cascavel, o Preto Casagrande no Cascavel, falecido Duca, que morreu no acidente da Chapecoense. Isso nos estaduais. E no brasileiro, a gente enfrentava o Diniz na GM, o Falcão na GM, enfrentava o Emerson, que era para ser o capitão do Penta, né? Acabou tendo uma lesão aí, que ele era de Pelotas. Enfrentava o Gilberto, lateral esquerdo, por Grajaú. Então foi uma geração muito enriquecedora, né? Do futebol de campo. Muito qualificada. E aí depois o Pinheiros aqui virou o Paraná Clube, e a minha turma acabou indo pro futebol de campo, daí aonde eu encontrei o Perdigão, que ele só jogava campo na ocasião, né? E aí encontrei outros atletas que acabaram se destacando aí pelo Brasil e mundo afora. Basicamente foi assim, desde que comecei no futsal e fui pro campo. Tu gostava mais do salão ou do campo? Eu gostava mais do salão, Guerrinha. Só que assim, você começou falando sobre a Libertadores, essa atmosfera da Libertadores, e aí eu tive o prazer também de jogar a Champions League da Ásia. Sim.
Eu fui bicampeão seguido 2 vezes lá, onde que o Marcelo Groy hoje está jogando, no Al Ittihad, né? Que é o mesmo ambiente, a mesma atmosfera, assim, que é um campeonato da FIFA, né? Sim. Tem todos aqueles protocolos, assim, que é diferente. Me dá um pouco de saudade, essa atmosfera. Mas o futsal, assim, que foi minha escola desde o início, assim, eu tinha mais prazer de jogar, mais paixão de jogar. E o futsal exigia mais, além da mobilidade, o raciocínio rápido, né? Porque é muito espremido, a bola chegava, já tinha que saber o que vai fazer com ela, né? Exatamente, Guerrinha. Se hoje eu fosse um coordenador de futebol de um clube grande, certamente eu iria implementar. Isso só é uma ideia ainda, que eu não tenho certo ainda nos debates que a gente faz no futebol. Sim. Se com 13, 14 anos seria obrigatório jogar somente futsal. Eu acho também. Nos clubes. É porque você falou bem, a quadra, por ser reduzido, tem um número de 4 na linha, mais o goleiro, você pega muito mais a bola, então você erra muito mais, automaticamente você vai acertar muito mais, porque você vai ser corrigido, você participa mais, você vai ter um cognitivo muito melhor, você vai ter uma leitura e um entendimento melhor, tanto ofensivo quanto defensivo, porque a todo instante você fazendo esses movimentos, né? Então eu acho que nos debates eu sempre coloco isso. Para mim, o futsal, ele é como se fosse uma faculdade para o futebol de campo. Eu acho que quem passou pelo futsal, ele tem um entendimento melhor no campo. Quem não passou, ele tem uma dificuldade um pouquinho maior. Você pode ver que os grandes destaques do futebol brasileiro passaram pelo futsal. Aqueles que não passaram, Guerrinha, se tivessem passado, seriam melhor ainda. O Ronaldinho Gaúcho passou, Ronaldo passou, Robinho passou, Neymar passou. Eu tô falando dos conhecidos, porque tem os outros ainda assim que chegaram ao ápice do futebol de campo muito por causa do futebol de salão. Pelo menos penso eu. Eu concordo plenamente contigo, eu acho isso. Ô Tcheco, o primeiro clube foi o Paraná? Isso, primeiro clube foi o Paraná Clube, na qual no meu primeiro ano de profissional, que eu ainda era da base, já disputei a final do Paranaense, fui tetra e depois fui penta, naqueles anos áureos do Paraná Clube, né, nos anos 90, e na qual ainda me perguntam qual foi um dos melhores treinadores que você treinou, e foi naquela ocasião o Rubens Minelli. Opa! Que foi tricampeão pelo Inter, né? Brasileiro. Isso. E eu tive a felicidade de pegar ele ainda como treinador aqui no Paraná Clube. Que legal. E essa vida de treinador, nós vamos voltar na tua carreira profissional de jogador, essa vida de treinador te inspira muito? Teve muita gente na tua vida que te mostrou como é que era e diz, olha, esse caminho aqui é o correto, esse aqui já não é tão correto assim. Tu leva isso como ensinamento ou o teu método é um método diferente, é um método só teu e vamos colocar em prática? Eu acho que ele nunca vai ter uma ciência exata, né, Guerrinha? Porque senão teria curso para isso, literalmente, para você ser assertivo e pouca gente errar, né? Eu acho que você vai colocando dentro dos seus métodos coisas que você vê nos outros que encaixam com as suas ideias, né? Sim. E aí eu acho que o grande acerto ou não é simplesmente você tentar encaixar essas coisas boas de outros líderes, outros treinadores dentro das suas ideias, né? O que me inspira para hoje ser treinador é a questão da gestão, a questão do desafio dos resultados, tentar não ser pragmático, tentar ser um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo equilibrado. Não é tão simples assim, né? Eu comecei como auxiliar lá no Curitiba por 6 anos. Eu quis fazer esse processo para mim entender esse mundo, porque ele é um mundo paralelo do futebol, do jogador, né? Sim. É totalmente diferente. E aí comecei a construir na minha cabeça algumas ideias, alguma metodologia para que eu pudesse atingir hoje o patamar, para me atingir um patamar hoje bem tranquilamente, com embasamento para me fazer as minhas coisas. E eu sei que ano a ano você vai mudando algumas coisas para melhorar sempre, né? Sim. Mas eu quero fazer uma projeção de carreira, eu não quero ter pressa. Então eu comecei na 2ª divisão do Catarinense como treinador, depois de 7 anos como auxiliar, né? Depois no Rio Branco de Paranaguá, onde eu classifiquei pela primeira vez para a Série D do Brasileiro. E agora no Cascavel, cheguei a ser vice-campeão paranaense invicto, perdendo nos pênaltis para Londrina. Tiramos o Atlético numa semifinal que estava disputando a Libertadores, eles estavam jogando com o time da Libertadores, então foi um desafio bem grande para mim, e a gente conseguiu. Tive quase 60% de aproveitamento nesses 2 anos, é um número muito bom.
E aos poucos eu tô progredindo, sabe, Guerrinha? Eu quero, legal, cara. Passo a passo e bem devagarzinho, literalmente, para mim atingir o nível, a elite do futebol, mas atingir com embasamento. Sim. Eu não quero chegar lá, bater e voltar. Eu quero chegar lá, bater e permanecer, mas com embasamento, com resultados que possam me consolidar nos times da elite. Eu tava vendo aqui, tu começou no Paraná, depois tu foi pro Malutron, e no Malutron te destacou, e aí chamou a atenção do Coritiba, né? Isso. E aí tu foi pro Curitiba. Exatamente. Aí começou realmente a ter aquela camisa aquela de maior responsabilidade, eu vou usar esse termo, não é mais pesado, mas da maior cobrança, né? O torcedor cobrava, né? Sim. E aí tu foi muito bem também no Curitiba, né? Foi, Guerrinha. No Malutron a gente acabou sendo campeão da Série C brasileiro, e aí tendo esse destaque, né? Por a equipe ser campeã, você começa a te enxergar de uma outra maneira também, e o Curitiba acabou fazendo esse convite, e aí tive um destaque muito, muito grande do Curitiba, como você falou, um time de peso, de torcida, com pressão, e acabei ficando um ano na minha primeira passagem, né? Conquistando o título estadual, e o mais importante para mim, Guerrinha, que foi individualmente quase atingir a seleção brasileira. Que maravilha. Cheguei a conversar com o Parreira na ocasião, tudo, mas aí teve a venda para a Arábia, onde eu fui jogar no Al Ittihad, como eu falei, onde o Marcelo Groy está hoje lá, né? E aí você acaba sumindo um pouco do mapa, e era uma ocasião que eu não tinha como contornar, porque meu passe era do Malutron. Sim. Era uma venda que o clube já apostava antes de eu ir para Curitiba, e aí acabei desaparecendo um pouco do mapa, né? E aí pedi a possibilidade de ir para a seleção, que é todo sonho do jogador, né? Quando começa, né? Mas foi uma grande experiência para mim lá no mundo árabe também. Tive várias histórias inusitadas lá, e as conquistas que foram as grandes do clube eu participei. Então foi um momento muito enriquecedor para mim também nesse sentido lá, como vida. E o casamento com o Grêmio? Já tinha namoro quando tu estava fora do país? Foi de uma hora para outra que isso tudo aconteceu? Como é que foi? Guerrinha, eu estava lá na Arábia, então, como eu te falei, daí nessa época, em 2004 para 2005, teve uma procura do Inter. Só que na ocasião a gente estava disputando lá a Champions League da Ásia. Sim. E o presidente não quis liberar naquele momento, né? Até porque eu também fazia um ano que eu estava lá. Eu tinha 3 anos de contrato. No segundo momento, quando a gente foi disputar a Champions League da Ásia, que a gente conquistou o segundo título e nos deu o direito de ir para o Mundial, na qual nós perdemos para o São Paulo em 2005, né? E o São Paulo acabou ganhando do Liverpool. Eu tinha um acordo com o presidente. Falei, presidente, se a gente ir para o Mundial, o senhor me libera para ir para o Brasil, porque eu tenho mais um tempo de contrato aqui, e estava um pouco difícil a minha vida lá, no sentido de adaptação já, né? E ele acabou concordando e honrou com o compromisso. Assim que eu voltei do Mundial, a procura do Grêmio, ela foi um pouco rápida, Guerrinha, porque você vai lembrar dos fatos. O Grêmio subiu na Batalha dos Aflitos, se não me engano, foi no final de novembro, né? Uma coisa assim. Isso. E aí, quando conseguiu o acesso, foi quando o Grêmio começou a montar o planejamento de elenco para o ano seguinte, para um campeonato gaúcho e posteriormente para a primeira divisão, né? Então, assim que o Grêmio acabou conquistando a vaga da primeira divisão, eu ainda estava no Mundial, mas já começou a falar no meu nome nos bastidores, e aí quando eu consegui o título que me deu a chance de eu voltar para o Brasil, as coisas bateram muito rápido e eu acabei vindo. Então ela foi meio rápido realmente, e acho que foi coisa do destino para mim, assim, eu digo para mim, né? Porque foi no momento de reconstrução do clube. Eu me lembro, Guerrinha, que muitos jogadores não quiseram vir pro Grêmio pela questão financeira que o clube estava passando, por uma questão de vindo da segunda divisão, talvez não iria disputar grandes títulos, e foi um momento de uma equipe assim, podemos dizer assim que era um pouco o histórico do Grêmio, né? Da sua tradição, um time aguerrido, um time de raça, um time que tinha suas limitações, mas acima de tudo sempre honrou com o que podia dentro de campo, dentro das suas qualidades técnicas, mas acima de tudo de determinação, vontade, né? Então eu acho que foi um momento muito especial para mim também, junto com o momento do Grêmio quando eu estava vindo da segunda divisão. E aí terminou o ciclo do Grêmio e tu foi jogar num clube que a cobrança é no treino, a cobrança é em casa, né? O Corinthians, né? Exatamente. Foi uma experiência que também passava na tua cabeça. Bom, agora eu quero trabalhar com mais pressão ainda. Eu acho que assim... Porque, vamos deixar claro, né? Depois de passar tempo no exterior, com um aproveitamento bom, jogar no Grêmio também com um aproveitamento maravilhoso, já dava para começar a projetar que a obra
já tinha sido iniciada, já dava para pensar daqui a pouco em parar sem problemas financeiros. Mas jogar no Corinthians era um belo cartão de visita e também uma compensação financeira animadora, né? Eu acho que foi um presente do futebol para mim, assim, especialmente, Guerrinha. Em que sentido? Eu digo um presente de jogar novamente num centro que era o São Paulo, em São Paulo, representando o Corinthians, mas acima de tudo jogar com o Ronaldo e com o Roberto Carlos. Olha só. Era o centenário do Corinthians, né? E eu já encaminhando pro meu final de carreira, eu já desenhando esse cenário, acabei aceitando esse desafio por esses motivos que você acabou falando, né? De encontrar uma outra equipe com uma pressão tão grande quanto, num centro também importante, mas com a cereja do bolo, né? Que é jogar com o Ronaldo, com o Roberto Carlos. Tive o privilégio de dar 2 assistências pro Ronaldo, de poder compartilhar um vestiário com o Roberto Carlos e com as outras figuras também que o Corinthians tinha, mas essas 2 mais emblemáticas, né? Poder jogar defendendo as coisas do Corinthians também, com aquela torcida, enfim, foi desafiador para mim, mas assim como a minha passagem no Santos, que foi de 6 meses, que era meu contrato também, foi curto, eu tive as lesões mais sérias da minha carreira, que foi no Santos e no Corinthians. Sim. Me atrapalhou de certa forma um pouco no meu desempenho, mas eu tive esse privilégio de jogar nessas 2 equipes, e a gente falando do Corinthians aqui, muito especial por causa dessas 2 figuras que foi o Ronaldo e o Roberto Carlos. Depois do Corinthians, aí muito provavelmente tu incutiu na cabeça que estava chegando o final. Onde é que eu vou encerrar? Eu vou encerrar naquele clube que é da minha terra, naquele clube que me deu respaldo, Curitiba, tá? Foi lá que tu encerrou. E até hoje tu é visto pelo torcedor do Curitiba como um grande ídolo. Um grande ídolo. Serviços prestados, tanto dentro como fora do campo. Mas tu te preparou muito, porque o Falcão diz muito uma coisa, e acho que ele tem uma boa dose de razão, que o jogador de futebol morre 2 vezes, né? Ele morre quando encerra a carreira e a morte normal, né? Tu te preparou pro final e demorou para cair a ficha quando agora eu tenho que parar. O Coritiba ele é especial para mim, Guerrinha, porque ele abriu as portas em 2002 no cenário brasileiro, né? Como você falou, foi o meu primeiro desafio, sim, no sentido de uma pressão grande, torcida e tudo. E é onde eu encerrei também, né? E eu encerrei disputando 2 finais da Copa do Brasil, né? Infelizmente acabamos perdendo uma pro Vasco e outra pro Palmeiras, do Filipão, em 2012. E foi aí que eu acabei encerrando, né? E aí quando eu encerrei, por mais que eu estava me preparando, não tem jeito, Guerrinho. Não tem. O jogador não consegue assimilar o golpe, você não consegue acabar o jogo naquele domingo e na segunda-feira você não fazer aquilo que você fazia com a rotina toda. Sabe que falando com o D'Alessandro, que encerrou, o D'Alessandro disse que acordava de manhã e diz assim, mas puxa vida, eu não fazia isso, eu ia pro estádio essa hora já para começar a me preparar para treinar. Quer dizer, leva algum tempo para esfriar a chapa, né? Exatamente, Então isso para você assimilar, ele é um fator muito complicado. Eu tentei me preparar, mas não consegui. Sim. Eu entrei um pouco em depressão, Guerrinha. A gente não... Porque, como eu te falei, eu comecei a jogar bola federado desde os 9 anos. Isso. E quando você sonha em ser um jogador, você só pensa nisso. Claro. Por exemplo, os meus negócios, quem cuida é meu pai. Desde quando eu comecei a desfrutar um pouquinho de uma questão financeira. Então ele tem esse cotidiano dele de cuidar das minhas coisas, de fazer isso, de fazer aquilo, tudo. Eu era só jogar bola. Aí você para de jogar bola, vai fazer o quê? Então foi um problema muito sério para mim, naquele sentido, como eu te falei, fiquei com depressão. Mas graças a Deus o Curitiba abriu as portas para mim ficar como auxiliar permanente do clube. Mas já passava na tua cabeça, eu vou encerrar como jogador, mas não vou largar essa cachaça, vou seguir nesse meio? Não passava na cabeça, mas as coisas aconteceram e eu quis aproveitar essa oportunidade para ver se era isso mesmo que eu ia querer no futuro. Sim. Então eu aproveitei só o convite para saber se era exatamente isso mesmo, né? As coisas foram acontecendo, né, Guerrinha? Eu aproveitei essa possibilidade, graças a Deus, me ajudou muito na minha questão da depressão também. E aí eu acabei usufruindo disso como um estágio privilegiado, vendo vários treinadores trabalhar, Celso Rotti, o professor Dado, o Marquinhos Santos, com quem eu comecei, o Argel, enfim, vários outros treinadores que passaram aqui. Eu fiquei como um estágio. E aí eu fui começando a ter as minhas convicções, o meu modelo,
para um futuro se eu fosse ser treinador, né? E aí me ajudou muito. Fui treinador do Curitiba por 3 jogos na Série A, quando a gente estava na zona de rebaixamento, e a gente conseguiu permanecer nesses 3 jogos. Foi a minha primeira experiência. Assumi interinamente na segunda divisão por 5 jogos, e aí resolvi buscar voos como treinador mesmo, e ainda que eu comecei a minha trajetória já na segunda divisão do Catarinense para buscar novos desafios. Depois do Curitiba veio o Rio Branco, Cascavel. Isso. É isso aí, né? A vida continua. É muito diferente, Tcheco, trabalhar num clube, eu estou traçando um paralelo aqui, como o Curitiba, que tem uma estrutura maior, ou a coisa hoje está muito nivelada, tu não sente tanto a mudança, por exemplo, quando sai do Curitiba e vai para o Cascavel ou vai para o Rio Branco? Assim, Guerrinha, eu acho que são 2 situações. Estrutural, o clube do Cascavel é muito bom, tem um CT muito bom. Sim. É uma cidade maravilhosa também. Tem um estádio que se chama Estádio Olímpico. Então ele não deve nada em relação a isso ao Curitiba. A mão de obra é menor, é lógico que ela é menor no Cascavel. Mas só que o Cascavel, aquilo que necessita, tem. Então, por exemplo, assim, tem até suplementos para os atletas. Alguns clubes do interior não tem, mas o Cascavel tinha. Então já se equipara bastante já com as equipes grandes, assim, nesse sentido. Qual que é a diferença? Realmente a diferença é a pressão, é o torcedor, é a camisa que tem tradição, mas posso te dizer tranquilamente que cada vez mais os clubes do interior que estão se preparando, está diminuindo bastante essa diferença. É, exatamente. Tá diminuindo bastante essa diferença, mas é lógico que ainda a tradição, os valores, a torcida, ainda fala um pouco mais alto, mas ao decorrer dos anos está se diminuindo essa distância e por isso, Guerrinha, que convenhamos, a Série B hoje tem 6, 7 times campeões brasileiros, sem demérito nenhum, né, Guerrinha? Tem outros clubes que estão na primeira divisão que talvez não teriam essas condições anos atrás. Pela tua identificação com o Curitiba, e o Curitiba está fazendo um campeonato brasileiro que muito provavelmente está preocupando, porque daqui a pouco sabe como é que é, né? Não é legal subir, descer, isso quem faz muito bem isso é elevador, né? Então, não é legal. Tu acha que o Curitiba, não digo em curto prazo, mas em médio prazo, ele tem a capacidade de encurtar essas diferenças do Atlético ou ainda vai demorar muito? Eu acho que vai demorar um pouco. Essa nova diretoria, até onde eu tenho conhecimento, está acertando as questões trabalhistas que atrapalham muito o clube. Está investindo de uma maneira um pouquinho diferente das últimas, num modelo de não só de contratações, mas de investimentos com mais transparência também, mas isso leva um tempo. E acredito eu que num curto espaço de tempo não vai encostar no Atlético, não. Eu acredito que é de médio, isso se as coisas encaixarem a longo prazo, porque ainda tem essa questão ainda das coisas darem certo, e no futebol, para você afirmar, é muito difícil, mas assim, já vejo pelo menos uma luz no fim do túnel, porque tem um propósito diferente de diretoria, né? O ideal é que nem você falou, é principalmente esse ano se manter na primeira divisão, porque já vem de uma segunda divisão. Se mantendo, as coisas vão acontecer melhores, porque vai vir mais patrocinador. Eu tenho certeza que essa diretoria já consegue mais confiança para colocar em prática aquilo que deseja, mas depende muito dessa dependência, porque se ficar nesse vai e vem, realmente atrapalha muito a questão de um planejamento futuro. É que daqui a pouco, lá no início da competição, tu vir da Série B, tu acaba entendendo que tu tem um time suficiente para se manter. E aí quando começa a jogar, tu diz, não, mas parei um pouquinho, precisa mais. Com o que temos nós vamos sofrer, nós vamos sangrar. A gente está vendo isso, Juventude é um exemplo disso, né? O Grêmio pro ano que vem, que a gente tem batido muito, o Grêmio vai subir, ninguém tem dúvida disso, mas vai precisar mudar a fotografia. É outra exigência. Concordo plenamente contigo, eu acho que principalmente falando de Grêmio, né, a vinda do Renato principalmente deu uma oxigenada, eu acho que no ambiente, sem querer dizer se estava pesado não, mas a figura dele já dá uma oxigenada, uma motivada em quem estava um pouco acomodado, e principalmente traz o torcedor novamente, que é uma figura que o torcedor gosta, né? E o ambiente, ele diz muita coisa dentro de um clube. Mas concordo plenamente contigo que o Grêmio
concretizando esse acesso aí, tem que mudar, lógico, a figura aí da fotografia, até porque, né, Guerrinha, se muda, vai ter eleição, né? Isso. Então provavelmente muitas coisas vão se mudar. É verdade. Ô Tiago, tu gosta de fazer uma fezinha, tu gosta de dinheiro, né? Tu nunca te pegaram rasgando dinheiro, né? Então faz o seguinte, Tiago, KTO.com, pra quem gosta de esporte, te registra lá pra dar uma brincada aí. Era patrocinador do Cascavel. Aí no final do mês, sabe? Porque tem uma coisa que eu não consegui evitar ainda, foi a chegada do carteiro com os boletos, entendeu? O cara chega, eu não sei, eu já tentei conversar com ele, dizer, não, mas eu tenho que vir. Bom, chegamos ao final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinha, eu tô conversando com esse cara maravilhoso, o Tcheco. A gente vai trocar o fardamento, tomar uma aguinha e volta para o segundo tempo, e aí nós vamos saber o que ele pretende fazer da vida, como é que é a vida dele fora do campo. Espera aí que eu já volto. Estamos de volta com o Paredão do Guerrinha deste sábado. Eu estou conversando com o Tcheco, que foi um jogador, eu volto a dizer, extraordinário. Meu senhor. E como treinador, olha, tá pintando aí que em seguida vai voltar pro circo. E tomara que volte num daqueles clubes que dê a ele a sustentação para mostrar todo o seu conhecimento, para mostrar o que realmente, aonde ele vai chegar. Eu antes disso quero lembrar você, coloca o teu conhecimento em campo com a KTO.com. Faz o teu registro e começa a brincar. KTO.com, onde a diversão acontece. Tiago, como é que tu tá vendo o futebol brasileiro? Estamos numa fase perigosa que o Palmeiras e o Flamengo estão começando a se distanciar? Ou tu acha que daqui a pouco eles vão ter uma queda, alguém vai aparecer ou mais alguém e a gente vai ter uma coisa mais equilibrada? Eu entendo que essas duas equipes, elas estão não só com duas equipes bem montadas, mas principalmente com um poder aquisitivo muito forte, né? E isso ajuda muito para questões de contratações, por mais que o mercado sempre seja um pouco limitado, mas no final das contas o dinheiro fala mais alto, né? Entendo que algumas outras equipes que chegam próximo passam por algumas oscilações, por algumas dificuldades, não só sentido de vários campeonatos, e aí necessita-se de um elenco e geralmente só tem um time bom, diferente das duas equipes, do Palmeiras e do Flamengo, mas corre-se o risco realmente de elas ainda serem as mandatárias no futebol brasileiro, caso as outras equipes ainda não se preparem ou se cuidem financeiramente ou tenham contratações certeiras, né? Que é muito complicado no nosso cenário. E a chegada da SAF, né? Ela tá ameaçando chegar em Curitiba, por exemplo, no Coritiba, porque o Atlético, eu acho que no momento ainda não vai recorrer a isso. Eu acredito que no Atlético ainda não. É um modelo de trabalho não só no campo, mas externo também, muito bem já pré-definido, e principalmente com as últimas conquistas, os seus cofres conseguiram dar uma sustentação muito forte. Já o Coritiba, pode ser que ocorre isso, pelo que eu ouvi falar aqui. Eu penso o seguinte, Guerrinha, que a SAF, ela pode ser uma alternativa, mas ela não é a solução se você tiver uma má administração também. Não tenha dúvida. Então tudo depende de quem está assumindo o seu clube com a SAF, depende também tudo das suas dívidas que o clube tem, para a SAF vir ou não, mas independente, volto a dizer, independente se o clube vai fazer com a SAF ou não, tudo vai depender da administração de quem estiver assumindo. Eu também penso assim. Chegou, vai ser a salvação da lavoura. Não, é bem assim. Acredito que não. Os caras vêm pra cá também visando lucro, né? Exatamente. Eu até acho que eles olham muito base de clube, que vão botar o dinheiro, mas daqui a pouco precisa tirar o prejuízo nos meninos, e os meninos realmente são, muitos deles, cheques em branco, né? Então, uma série de coisas que acontecem. Eu acho que os times grandes, o Guerrinha, que aceitaram a SAF, é que literalmente estavam desesperados. Exatamente. Eu acho que quem pode segurar, acho que deveria segurar, né? Quem sou eu para dar o conselho? Porque ainda tem que entender melhor esse cenário com quem agora está fazendo a SAF. Isso. Mas assim, que nem você falou e eu comentei aqui, não vai resolver os problemas, porque depende muito de quem vai administrar. Claro. E como é que tu vê o VAR, Tiago? O VAR ajuda, atrapalha, ele é mal trabalhado, ele tem pessoas que de repente não estão preparadas para estarem ali. Como é que tu tá vendo o VAR no futebol brasileiro? Garrinha, você falou uma palavra aí que eu já tinha comentado que em outros momentos também
nas nossas discussões de bares aqui do futebol. Para mim, o VAR, ele é mal trabalhado. Eu acho que ele é necessário, mas ele é mal elaborado. E eu vou te dar um exemplo. A gente consegue assistir uma Premier League com pouquíssimas intervenções do VAR. Isso. E de uma maneira muito gostosa de se assistir futebol. Quando a gente fala gostosa, é que quando tem a paralisação, é resolvido rápido. Você não vê que 4, 5 minutos para você resolver um lance. Né? É verdade. Isso acontece no Brasil. Aí eu te pergunto, por que demora 4, 5 minutos para se resolver um lance? Porque é muito cacique. É muito cacique para se resolver um determinado lance. E na maioria das vezes o lance é simples. Eu acho que outra situação que o VAR veio para ajudar, mas está atrapalhando muito, são as interpretações. Aqui no Brasil, um lance o VAR dá, fora do país o lance não dá. E a gente está falando do mesmo esporte. Então eu acho que quando o VAR veio, foi implementado muito rápido, mas sem uma legislação, sabe? Sem um denominador comum das situações. Só foi colocado, e agora se for mão é pênalti, se não for... Mas se tem aqueles momentos que a bola no braço e não mão na bola. Então ficou muito atrapalhado essas circunstâncias das decisões do VAR para mim. E principalmente no Brasil, volto a dizer, é muito demorado para se resolver o lance. E isso atrapalha o jogador. Tem uma outra coisa, Thiago. Atrapalha e assim, só para terminar, Guerrinha, eu fui assistir o jogo no Grêmio agora na Arena. Sim. Para mim, Grêmio e Vasco. O Grêmio e Vasco. Para mim, todos os jogos que tem VAR é porque todos os estádios têm telão. Qual que é o problema de no estádio identificar no telão que o VAR está sendo averiguado, para todos dentro do estádio entender que o VAR está sendo checado? Isso. Né? É só para quem está na TV, mas para quem está no estádio... Parece uma maçonaria. Parece maçonaria, né? É só colocar na tela, né? Checado um possível pênalti, checado uma possível expulsão. Todo mundo vai entender o que está acontecendo. Então eu acho que ainda falta elaborar melhor essas questões do VAR. Ele veio pro bem, mas a gente não está conseguindo utilizar ele da melhor forma, não. E tem uma outra coisa, Tiago, que a gente nota a diferença do futebol europeu pro futebol brasileiro. Aqui, quando o árbitro diz que vai ver o VAR ou está esperando o VAR, ele tem que chamar a polícia, porque ele é cercado, né? Lá não, lá os caras não dão bola para isso. Decidiu, tá decidido, vamos seguir, vamos, né? Eu acho que tá faltando também um pouco de colaboração dos jogadores, né? Falta. E aí o cara acaba levando um amarelo, fica fora do próximo jogo, deixa o teu time engatado, tudo porque ele foi fazer uma reclamação. Não adianta, espera pra ver o que vai acontecer, pô. Eu concordo plenamente contigo, Guerrinha. É uma questão cultural que infelizmente também é horrível para nós. Eu acho que ainda colocando a culpa nos jogadores, mas também eu acho que um pouquinho de imposição dos juízes poderia ser um pouquinho mais contundente em relação a isso. Eu me lembro que quando foram colocar o VAR, o Guerrinha, a primeira regra era: você não pode ver o vídeo lá do campo. E fica aquela linha ali atrás lá do juiz lá. Eu acho que o juiz podia ir lá, não pode vir aqui, você sabe disso, toma amarelo. Não, vai ficar, então toma vermelho. Até o jogador ser educado. Mas realmente parte muito por parte dos atletas. E vamos falar a verdade também, né, Guerrinha? Parte por muito de treinadores também, né? Claro, os caras perdem a cabeça na beira do campo. E aí essa reação, ela vai pra dentro do campo. Se o meu comandante está fazendo isso, eu posso fazer, né? Eu concordo plenamente. E isso é uma questão cultural nossa que realmente passa pelo ridículo. Tiago, quem foi o jogador que te inspirou que tu virasse um grande meia armador? Bom, eu não sei se ele me inspirou a ser um grande meia, né? Porque até comecei como zagueiro quando eu era eu não sabia, com todo esse teu tamanho? É verdade, comecei como zagueiro. E você vê, Guerrinha, e aí o Luxemburgo, quando veio treinar o Paraná Clube, quando ele saiu do Bragantino, acho que foi do Bragantino que ele saiu, ele me passou para volante, e aí depois o futebol foi me carregando e colocar um pouquinho mais para frente. Mas assim, desde pequenininho, a minha inspiração foi o Zico. O Zico era o meu ídolo, era o time que eu comecei a torcer de fato, por causa daquele time do Zico, Adílio, Lico, Nunes, Moser, Leandro, enfim, esse timão aí que me fez gostar do Flamengo quando eu era criança, mas principalmente o Zico como ídolo. Aquele time realmente encantava, né? Jogava muito, a bola ficava
sei lá, ficava muito pequenininha. Os caras sabiam o que fazer, como o Falcão também falou que naquela Copa de 82, que fatidicamente o Brasil acabou perdendo com a Itália, diz, Guerrinha era um abre perna, fecha perna, abre perna, entendeu? Tu só sabia que os caras jogavam muito, sabiam jogar, esse é uma... Esse time de 82, né, Guerrinha, foi a primeira vez que eu chorei por um time. Verdade, pelo futebol. Mais. Foi a primeira vez. Mas o Zico, assim, o Guerrinha, ele realmente me inspirava na maneira, já jogava muito. Dentro de campo e fora de campo. Ele, pra mim, era um exemplo das duas áreas que eu tentei seguir, por eu ter meu perfil, mas principalmente por ele ser meu ídolo. Tu não acha que o futebol, de um tempo pra cá, ficou meio chato, que tu não vê mais, não vê o drible, né, Tiago? Tu não vê, o cara pega, não, olha aqui, ó, hoje o cara tem que acompanhar o atacante, acompanhar o lateral. Não, peraí, tá tudo errado. O lateral tem que acompanhar o atacante. Porque se ele não acompanhar, né? Não, mas ele tem que vir aqui. Aí, eu digo, eu faço a conta, digo, o cara vem até a intermediária do próprio campo. Ele olha pra frente, mas a goleira fica tão longe assim, como é que nós vamos chegar lá? Eu digo que o futebol ficou chato, o Guerrinha, não só nesse sentido, mas assim, os protocolos também. Então, por exemplo, o cara não pode fazer um gol e comemorar mais do jeito que ele quer, senão ele vai tem que chorar, o cara tem que chorar. Você hoje tem que seguir protocolo de tudo para entrar em campo, agora tem que entrar com o adversário. Eu gostava de entrar no time adversário sendo vaiado, em casa com a festa. Claro. Você não pode soltar mais um sinalizador, você não para o jogo. Cara, isso é a nossa cultura. Tem que ter batuque, tem que ter papel picado, tem que ter bandeira. Mas tem as questões da violência. Hoje tudo é biometria, hoje tudo dá para identificar. As leis têm que ser mais assertivas, tem que ficar preso no dia do jogo, mas não pode acabar com a cultura nossa que ela é tão bonita, nossa cultura do futebol nesse sentido, sabe, Guerrinha? Eu acho que nesses protocolos aí ficou chato. E o jogo jogado, eu acho que a evolução ela veio com uma certa exigência que na maioria das vezes se mudou e ainda vai mudar por questões de garantir emprego, por questões de resultado, mas eu acredito que dentro do equilíbrio dá para você fazer essas duas coisas. Você ser responsável, mas ao mesmo tempo jogar um futebol mais bonito, mais vistoso pelo menos. Eu acredito que dá para se fazer isso e eu acho que é o desafio dos grandes treinadores. Eu acho que, falando também eu falei com o Luxemburgo tempos atrás, eu digo, Luxemburgo, por que a gente não ganha mais Copa? E ele me deu uma resposta assim, que eu parei e pensei, digo, ele tem razão. O nosso time é europeu, Guerrinha. É verdade. Todos jogam lá. Entendeu? Terminou aquele negócio de tu pegar, por exemplo, dava a bola pro Rivaldo. O Rivaldo olhava pra frente e dizia assim, quantos tem? 2? Não, para aí um pouquinho, eu vou amassar os 2. Hoje não, hoje tu dá o tapa pro lado, né? Hoje tu não quer correr o risco de perder a bola, levar o gol, ser taxado de irresponsável. Então eu acho que tá faltando pro nosso futebol um pouco mais de ousadia. Nós fazíamos as coisas bem diferentes do que fazem os europeus. E aí nós levávamos vantagem. Hoje nós estamos iguais. Porque a gente quis copiar eles. Isso. Eu vivi crescendo no futebol, sempre assim, o passe tem que ser o passe europeu, que é geralmente um passe rasteiro e forte. O nosso futebol não tem disciplina tática, mas o europeu tem. Então foi uma construção de eras, de décadas, querendo ser os europeus, né? E aí eu volto a te falar, e a gente perdeu um pouquinho a nossa essência cultural, né? Eu acho que dá para se misturar as duas coisas, mas você não pode perder a tua essência, as tuas raízes, o teu modelo, o modo de jogo, em cima disso que o Luxemburgo acabou falando para você, né? E a gente realmente quis copiar os europeus e hoje a gente se encontra nesse patamar. Tu te lembra que a Inglaterra levantava a bola dentro da área para cabecear e hoje ela não levanta mais, hoje é no chão. Exatamente. Guerrinha, eu fiz uma pergunta num dos cursos da CBF que a gente tem que fazer, e isso é importante fazer mesmo, mas a minha pergunta foi o seguinte: o futebol brasileiro, em todas as Copas que ele ia, sempre no mínimo tinha 2 ou 3 jogadores que a gente poderia dizer assim, pode conquistar a bola de ouro. Isso. Ao longo das Copas, isso foi diminuindo. Agora, por exemplo, na última Copa e nessa próxima que nós vamos ter, quem pode conquistar uma bola de ouro é o Neymar. Isso. Pelo menos é o único jogador que eu vejo. Eu também. Depois do Neymar,
depois dessa Copa, talvez o Neymar não jogue mais. A gente consegue visualizar um outro jogador nesse nível, nesse patamar? Tá muito complicado. Tá difícil, né? Talvez complicado. A gente suspira um pouco com o Vini Júnior, mas ainda é uma promessa para esse sentido de conquistar. Isso. Mas a gente não tem, a gente tá perdendo isso, né, Guerrinha? Isso me preocupa um pouco, porque a gente tinha de montão. A gente tinha no mínimo 5, 6 jogadores que desequilibravam, né? Exatamente. Hoje para encontrar 2 é agulha no palheiro, né? Tiago, o melhor time que tu jogou? Olha, lá no Etihad eu peguei uma geração, Guerrinha, que ele, pra mim, foi acima da média de todos os times que eu joguei em termos de encaixe, de vitórias. Sim. Talvez você pode pensar assim, mas o nível do futebol também não é tão forte assim, mas só que você se equipara pelo nível. Claro. Né? E a gente conseguiu conquistar 2 títulos seguidos da Copa da Ásia, como eu já te falei aqui, como se fossem as 2 Libertadores. Chegamos ao Mundial, fomos eliminados pelo São Paulo na semifinal, perdendo por 3-2. E eram jogadores que realmente tinham uma capacidade de entendimento de jogo muito boa. Tinham vários recursos técnicos, cada um dentro da sua posição, em que a gente fez alguns recordes lá, né? Quase 38 jogos invictos, disputando a Liga, disputando 2 campeonatos internacionais. Era uma base da seleção também saudita. Eu acho que sim, de todas as equipes que eu joguei, é onde eu mais consegui me encaixar de uma maneira com mais prazer para jogar e de resultados também. E aonde não deu certo? Que tu para de... No Santos e no Corinthians. Eu podia ter feito mais, né? No Santos e no Corinthians, né? E não foi por causa das lesões, não, que eu tive, que foram as mais sérias da minha carreira, Garrinha. Eu acho que foi questões do futebol mesmo, né? E eu sinto muito porque foram 2 camisas de peso e num centro importante, que era São Paulo, né? E por coincidência, no Santos eu fiquei 6 meses, era o meu contrato, mas não consegui jogar direito, e no Corinthians era 1 ano, acabei ficando 8 meses, né? Depois eu retornei pro Curitiba, que estava na 2ª divisão. E aquele jogador que tu não gostava de enfrentar, que o cara, sabe, o carrapato, aquele que diz, vem cá, vou junto contigo no intervalo, vou lá no teu vestiário, nem vou pro meu. Ô Guerrinha, quando eu comecei, como eu te falei, comecei como zagueiro, né? E nos meus 2, 3 primeiros anos eu era volante de contenção, primeiro volante. Sim. E como eu tinha que primeiro marcar, para depois poder jogar, nós enfrentamos um tal de Palmeiras da Parmalat. Bárbaro. E aí eu tinha que marcar o tal de Djalminha. Barbaridade. Esse para mim foi o jogador mais difícil que eu marquei na minha vida, Guerrinha. Sim. Porque por mais que, principalmente no Grêmio, eu fazia essa função de armação, eu sempre tive um desenho tático defensivo muito importante para os times, né? Muitas vezes eu joguei em alguns times por causa disso, né? Pela questão defensiva também. Mas então, marcando, certamente foi o Djalminha, o jogador mais difícil de eu jogar contra. E mais amigos ou também fez inimigos no futebol? Não, eu fiz várias amizades, Guerrinha, várias amizades mesmo. Pouquíssimos amigos, porque é um mundo que a gente não tem uma vivência direta, né? Passa-se os anos, estamos trocando de time. Mas fiz alguns amigos, eu tenho esse prazer, mas várias amizades, e inimigos muito pouco. Inimigos não, inamizades assim, Sim. muito pouco mesmo, viu, Guerrinha? Mas que eu acho que faz parte da vida, mas não levo como rancor, ou como. Eu acho que são fatos da vida mesmo. Claro. E o grande treinador da tua história como jogador de futebol, quem foi? Aquele cara que tu olhava pra ele e dizia assim, porra, esse cara aqui, cara. O Inter teve, eu falei também essa semana, um treinador chamado Enio Andrade. E o saudoso... Foi campeão do Curitiba, brasileiro. Isso, e o saudoso Mário Sérgio me disse um dia, Guerrinha, ele muda um jogo com um giz e um quadro negro. Olha só. Esse... Né? Essas histórias assim, ainda mais do Mário Sérgio, né, falando, é muito, muito relevante mesmo. Eu tive vários treinadores bons assim, Guerrinha. Eu não posso. Mas teve deve ter tido um que mexeu contigo, entendeu? O cara que disse assim, Tiago, o time vai jogar pra ti. Não, foi o Minelli. O Minelli pra mim foi muito bom. Foi um treinador muito bom. Só pra você ter uma ideia, Guerrinha, a gente jogava no Paraná, no time do Minelli eu estava vindo da base, então eu era reserva, mas eu prestava muita atenção nas coisas que ele dizia, e a gente ia jogar contra o Curitiba. O Curitiba tinha
um atacante que era o Chicão. E aí jogava com o Pachequinho pelo lado esquerdo. Enfim, ele falava, vamos jogar com 2 zagueiros, os laterais vão jogar assim, mas esse que o Pachequinho jogar não vai sair. E aí ele explicava. Sim. E eu, cara, mas será que faz sentido isso? Chegava no jogo, fazia sentido, Guerrinha. No outro domingo, a gente ia enfrentar o Atlético Paranaense. Quem que jogava na dupla do Atlético Paranaense? Paulo Rink e o Zéias. Puxa vida. Aí chegava o Minelli na terça-feira, já vamos desenhar o time com 3 zagueiros. Certo. Porém, o Paulo Rink é o que mais sai dos 2 centroavantes. O lado que ele sair vai ficar assim, assado, pá. Vamos jogar com 2 alas e não sei o quê. Eu falava, mas será que isso vai dar certo? Chegava no jogo, dava certo. Não foi à toa que a gente foi, na ocasião, tetracampeão, Guerrinha. Então, aquilo, no começo da minha carreira, foi um treinador que me mostrou literalmente que um treinador pode realmente ganhar um jogo, e é um cara que eu levei pra minha carreira toda. Tiago, nós estamos chegando ao final do Paredão do Guerrinha. Eu vou lembrar de novo, KTO.com gosta de esporte? Te registra lá para dar uma brincadinha, arrumar um dinheiro, KTO.com. Antes da gente encerrar o programa, eu faço sempre 2 perguntas para os meus convidados e agora chegou a tua vez. O que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito? E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Eu fiz uma vez, Guerrinha, eu tinha 7 anos e alterei o preço de um brinquedo pro pai poder comprar, porque era muito caro. E o pai descobriu e eu apanhei de cinta. E eu tenho esse vergão nas costas até hoje. E isso eu aprendi pro resto da minha vida. Sim, não, mas é da idade, tá. E o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Olha, o que eu não fiz ainda, Guerrinha, e gostaria de fazer, o meu filho, ele tá fazendo medicina aqui em Curitiba, tá na metade já do curso. Opa, já, né? Que maravilha. Quando ele passou em medicina, eu tinha combinado com ele, de o dia que ele se formar, quando a gente puder e tiver essa possibilidade, a gente fazer uma viagem lá para a África, para fazer aquelas ações que os médicos acabam fazendo, né? E eu assessorando ele por uma experiência de vida, de bem-estar, de espírito nosso, ou fazer alguma coisa ainda aqui no Brasil nesse sentido, tá? Os mais necessitados. Você alugar um ônibus com uma situação de médicos e tudo, e ir nas periferias e poder fazer alguma coisa por bem do próximo. Isso é uma coisa que eu e meu filho temos como combinado, e quem sabe, se Deus nos proporcionar com saúde, com recursos, a gente poder fazer isso ainda. É uma coisa que eu pretendo fazer. É legal. Tiago, fique sabendo que eu continuo sendo muito seu fã e fico muito feliz em ter conversado contigo aqui. Eu tenho certeza que quem nos ouviu vai gostar, gostou e vai guardar essa conversa que a gente teve. Eu quero te desejar, antes de tudo, muita saúde e, segundo, muito sucesso. Acho que tu tem todos os atributos para virar um grande treinador, um treinador de Série A, bem sucedido, porque as tuas ideias, o teu conhecimento são suficientes para que isso aconteça. Obrigado, meu amigo, pelo papo, e a gente uma hora dessa vai voltar a conversar, eu tenho certeza, e eu vou conversar com o Tcheco treinando um grande time aí. Guerrinha, muito obrigado, tá, pela oportunidade. Como eu falei no início da conversa, é sempre um prazer falar com vocês do Sul, especialmente contigo. Te desejo também muita saúde, né? Nós que estamos passando ainda por uma pandemia, mas graças a Deus está, se Deus quiser, finalizando, e a gente sobreviveu a isso. Muita saúde para ti também, para toda a tua equipe. Que Deus nos abençoe aí com bastante energia para a sequência e esperar uma oportunidade de trabalho, seja ela a mais desafiadora, que a gente esteja preparado. E quem sabe, sim, um dia chegar na elite de futebol com bastante embasamento. Esse é meu desejo, eu estou trabalhando para isso, e quem sabe um dia a gente chega lá, tá? Tá bom. Aparecendo em Porto Alegre, tenho certeza que vamos vamos tomar uma cervejinha pra gente bater esse papo aí, tá bom? Então, um grande abraço, Guerrinha, obrigado. Valeu, obrigado, Tcheco. Termina aqui o Paredão do Guerrinha. Futebol, notícia, é aqui na Gaúcha, claro, você sabe disso. Olha aí, o fim de semana promete. O Paredão volta sábado que vem. Tchau.